Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Boa tarde, o programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe o programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados, sua interação é muito bacana, muito legal aqui para a gente. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Frisman, meio-dia em ponto. Vamos aqui colocar em campo, escalar o nosso time de convidados hoje para análise dos temas propostos aqui na nossa pauta, no nosso roteiro. Cristiano Berber, diplomata, ele é o cônsul brasileiro em Miami, autor do livro Heróis do Castelo. Olá, Cristiano, tudo bem? Como é que estão as coisas aí em Miami? Bom dia, Mauro. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. Obrigado pela presença. Também com a gente, Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado, professor universitário. Dr. Magno é especialista em dependência química e autor do livro Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. Tudo bem, Dr. Magno? Tudo bem, Mauro? Cumprimentar a Zenilda, saudade enorme desses nossos encontros aí ao vivo. Cumprimentar os nossos colegas de mesa e vamos vibrar hoje um programa muito bacana para todos os nossos ouvintes. Boa tarde. Obrigado pela presença, doutor Magno. Também com a gente, Tony Mastaller, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, como estão as coisas? Bem-vindo mais uma vez, obrigado por colaborar com a gente. Eu é Mauro, por estar fazendo parte dessa bancada aí seletíssima, que eu tenho certeza vai ser muito legal conversar e aprender com esses feras aí. Obrigado pela presença, Tony. E também com a gente o Coronel Bombeiro Antônio Ferraz dos Santos. Ele é pesquisador, consultor e palestrante em segurança contra incêndio e segurança pública e privada e é proprietário da SP Fire Consults. Tudo bem, Coronel? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Satisfação, Mauro, a você, a Zenilda. Tenho o prazer de rever o Magno, que há muito tempo não via, e compartilhar desse debate, dessa mesa de discussão com esses novos companheiros. Então vamos lá, pessoal, 12h02, nosso primeiro assunto da terça-feira. Agora, aliás, antes disso, minha gente, eu só queria falar a respeito da nota triste, mais uma nota triste deste ano, a morte do nosso querido amigo José Roberto Faria Lima, aos 82 anos de idade, o querido Faria Lima, que por tantas vezes esteve aqui na bancada do programa Gente que Fala, debatendo, analisando os nossos temas por aqui. José Roberto Faria Lima nasceu em 25 de julho de 1940, Rio de Janeiro, então capital federal. Era filho de Roberto Faria Lima, oficial da Aeronáutica, e também de Maria Claide Faria Lima. Era sobrinho também do ex-prefeito de São Paulo, José Vicente Faria Lima, o Brigadeiro Faria Lima. Ele foi economista, professor, oficial da Aeronáutica e deputado federal por São Paulo entre 1971 e 1979. José Roberto Faria Lima, como eu destaquei aqui, participou muitas vezes do programa Gente que Fala, sempre com muito carinho, com opiniões fortes, ácidas, que sempre fizeram dele um dos grandes pensadores, uma das grandes vozes da política brasileira. O velório do Faria Lima está ocorrendo nesse instante, no cemitério do Morumbi. O sepultamento vai acontecer também no cemitério do Morumbi a partir das 16h, Avenida Deputado Laércio Corte, 469, aqui em São Paulo, ali na região do Parque Burle Marx, o cemitério do Morumbi. Aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade, o nosso carinho aos familiares e amigos, em nome aqui de toda a equipe do programa Gente que Fala. Vamos então ao nosso primeiro assunto desta terça-feira, 12h04. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirma que 8 carros e 5 ônibus foram queimados durante os atos de vandalismo cometidos por radicais bolsonaristas no centro de Brasília ontem à noite.
Eles tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e quebraram vidros da 5ª Delegacia de Polícia após a prisão do indígena José Acácio Tsererê Chavante, apoiador de Jair Bolsonaro. A prisão feita por determinação do Supremo Tribunal Federal e a pedido da Procuradoria-Geral da República. O indígena Tsererê Chavante, ele é investigado por participar de atos antidemocráticos e por reunir pessoas para cometer variados crimes. Vamos começar aqui, doutor Magno, com o olhar policial sobre esse episódio, a sua avaliação. A avaliação é que nós tivemos uma campanha disputadíssima, a vitória do Lula, uma vitória confirmada nas urnas, ontem a sua diplomação, e alguns grupos descontentes, que são pró-Bolsonaro, resolveram promover anarquia, afrontando as leis. Inclusive, esse indígena estava diretamente insuflando, por isso saiu aí a sua determinação e prisão. O que nós podemos dizer, enquanto policiais nesse momento, é o império da lei. A Constituição foi cumprida. O país, por exceção, possuímos um tribunal eleitoral que fiscaliza completamente. Consultores internacionais estiveram aqui participando do nosso processo, abertura total, quer dizer, não há nenhuma dúvida na cabeça de qualquer cidadão tenha votado nesse ou naquele. A democracia pressupõe isso, aceitar a derrota. Algumas pessoas insistem em não aceitar a derrota. O que nós, policiais, precisamos agora é que haja um cumprimento rápido da lei, uma resposta pronta do Estado para que não incentive outros a promover desordens, anarquias, porque isso não interessa a ninguém. O que interessa a nós é entrar em janeiro com um novo governo que traz as suas propostas, mas todos nós queremos o quê? O bem comum. E infringir a lei não ajuda em absolutamente nada. Doutor Magno, quais são os desafios em situações, em ocorrências dessa natureza? Claro que existem imagens aos montes, e isso tudo a polícia vai ter em mãos, vai coletar para fazer, a Polícia Civil, para fazer a devida investigação. E sem investigação, sem a punição dos responsáveis, claro que a impunidade fica no ar, e isso acaba sendo, como o senhor destacou, o alimento aí para novas situações como essa, né? Qual é o desafio diante de um evento como esse, deste tamanho, né, na investigação? O desafio é porque ele é de dimensões nacionais. Estamos falando de uma presidência da República e, pelo nosso conhecimento, se a resposta do Estado não for à altura, sabemos que há outros grupos, São Paulo, no Rio, no Paraná, em vários estados, há pequenos grupos que foram estimulados à não aceitação. Inclusive aqui em São Paulo, se reuniram na Avenida Paulista. Quer dizer, é preciso... Agora, nesse instante, como foi uma afronta ao prédio da Polícia Federal, o Serviço de Inteligência seguramente já dispõe de imagens e está promovendo as suas investigações. A Polícia Civil, no âmbito do crime comum, fará a sua parte, identificando autores e apresentando a lei. A Polícia Militar, que é o primeiro combate, chegou, então o choque, a intervenção dos bombeiros, veja, todos os mecanismos de segurança pública foram acionados. Tanto que, a 1h da manhã, já havia praticamente encerrado entre aspas, conflito. Essa pequena iniciativa. O importante agora é, eu insisto, a resposta pronta do Estado e dizer que não vamos atuar ou tolerar que as pessoas promovam desordens, quebra-quebra, em nome de algo que está já absolutamente resolvido. A eleição foi legítima, o tribunal ontem confirmou, titulando presidente e vice-presidente,
Portanto, as pessoas precisam entender que na democracia, ao vencedor, o título. Ao perdedor, se for parlamentar, ele vai trabalhar lá na Câmara dos Deputados ou como senador para fazer oposição ao atual governo. É um sistema. As pessoas precisam entender que nós vivemos o império da lei, dentro de um sistema. Agora, o olhar militar sobre esse episódio, sobre essa ocorrência, Coronel Ferraz, grupos radicais que queimaram veículos, tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, depredaram a delegacia também, né? Seu olhar. Então, Mauro, eu acho que o problema ele é muito mais profundo do que isso. Nós temos toda uma situação política envolvendo tudo isso que já era sinalizada com relação a todas essas situações. Centenas de milhares de pessoas em frente aos quartéis, aproximadamente um mês após a eleição, já se manifestavam com relação a isso de uma forma pacífica. E a gente observou que a mídia regular, a mídia não transmitia e nem falava sobre esse assunto. E esse assunto se capitulou aí com a titulação antecipada do presidente. Mas nós temos aí uma ausência, um espaço muito vago entre a atual gestão presidencial e os seus efetivos e a nova que vai entrar a partir de 1º de janeiro. E a gente vê ministro da Justiça falando, colocando isso e aquilo. O que eu percebo é uma ausência total do governo atual, que não se posiciona, e, num não posicionamento, ele colabora para essas manifestações de alguns grupos mais radicais a se manifestarem. Eu percebo também uma ausência do poder urbano, ou seja, as polícias existentes, de coibirem esse tipo de ato. E lá em Brasília, se fosse aqui em São Paulo, nós já tivemos situações muito graves, onde a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, nós somos polícias auxiliares das Forças Armadas e um poder do governo do Estado, independente de ideologia ou de segmento que ele seja. Então, a preservação da ordem pública para qualquer governo que exista, e ela sempre vai existir. Há exemplo de governos que estão se acabando no mundo e em algum lugar. A última a sair são as polícias, para manterem a ordem pública. Então, eu não estou aqui entrando no mérito desta ou aquela situação. Eu quero um país maravilhoso para os meus filhos, para a população, né? Eu quero que as coisas aconteçam com a maior regularidade possível. Então, eu percebo uma ausência dos órgãos públicos de segurança públicas de forma efetiva nisso. Quer seja a Polícia Militar, quer seja a Polícia Civil, quer seja a Polícia Federal, eles são um pouco lenientes nesse assunto. Porque acontece de forma paralela todo um quadro, e já vi uma sinalização de desordem há aproximadamente um mês. E aí vem a titulação antecipada, houveram essas manifestações, nós temos um poder diferente, que é o Supremo Tribunal Federal, que é ele que administra esse país, não é presidente, não são ministros, não é o Senado, não é o Congresso. Nós temos uma ausência total do Senado e do Congresso. Então, a minha colocação com relação como cidadão é essa, né, dentro dessa discussão, mas como 37 anos policial militar, a Polícia Militar e as polícias constituídas estão lá para manterem a ordem, independente Sim. do poder político que se inicia ou que se sai. Muito bem. Cônsul Cristiano Berbert, o seu olhar sobre esse episódio, como é que isso chegou aí em Miami? A imprensa americana está noticiando de que maneira? Mauro, por dever funcional, por dever de ofício, eu devo me abster de fazer comentários sobre temas tão sensíveis, né, como essa questão política, tá?
Eu vou apenas fazer um breve comentário como cidadão brasileiro. Eu digo o seguinte: não há nada de bom que pode vir de uma violência, da violência. A violência não pode gerar nada de bom. O Brasil tem em sua política uma belíssima tradição de diálogo, de conciliação, de entendimento. Temos a tradição aí, enfim, da República Velha, né, que se perpetuou aí no nosso parlamento, né, do cafezinho, né, a tradição do cafezinho, da conversa. E eu acho que o momento é para isso, é para o diálogo. Se alguém, enfim, ficou indignado porque houve uma ordem de prisão, há instrumentos jurídicos para lutar contra isso, há o habeas corpus e há a palavra. Eu estou aqui hoje, Mário, como escritor, enfim, eu sou um defensor da palavra. Eu acho que a palavra ela é sempre mais forte e muito mais eficiente do que a violência. E não há nada de bom para a imagem do Brasil que possa vir dessas cenas que nós presenciamos ontem na televisão, essas imensas labaredas queimando, né, nesses carros, enfim, que foram incendiados. Então, a minha opinião como cidadão é essa. Eu acho que diálogo, paz e conciliação. Sim, entendemos sua posição e, claro, a palavra, não sou como diplomata, né? Uma pessoa da palavra, do diálogo, da negociação, enfim, da boa conversa para que se chegue, né, ao denominador comum. Tony Mastalha, seu entendimento sobre esse tema. Bom, meu amigo, duas questões aí. Eu queria dizer que estou bem contente escutando os meus colegas de bancada aí, estou aprendendo muito e vendo muito. Mas queria destacar 2 pontos importantes. Primeiro, vamos primeiro nos ater à história. No passado, existiram terroristas que fizeram terrorismo, 40, 50, 60, né? Até uma coisa de 70, tudo. Vale discutir se era ou não terrorismo, isso e aquilo. Algumas pessoas dessas conseguiram chegar a pontos, como, por exemplo, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, à presidência da República. Então, essas pessoas que fazem terrorismo hoje, porque aí já é histórico, o nosso país permitiu isso, não estou criticando ninguém, você sabe que eu, como marketing político, já trabalhei tanto para a PT, como para a PL, PSDB, PMDB, enfim, todos eles. Então, mas vamos nos ater aos fatos. E aí, quando você permite isso, você permite que um cara desse que esteja envolvido hoje, lendo um pouco, sendo um pouquinho trabalhado, ele entende que ele pode, esse que está tocando fogo no caminhão, ele pode chegar à presidência da República, porque já aconteceu. Então, há de se cuidar muito. A gente está vivendo um momento jurídico muito delicado. Eu não sou bolsonarista, mas eu sempre fico observando o que está acontecendo. Ontem, um grande canal de televisão ficou passando a diplomação. E aí os jornalistas se deitavam em elogios, e que bateram palmas para o Alexandre de Moraes de pé. Sim, mas era uma festa para 300 e poucos convidados a dedo, com medo de acontecer alguma coisa. Não queria que eles batessem palma de pé? O que vocês estão querendo me enfiar goela abaixo? Eu pergunto para algumas redes de comunicação, querendo dizer que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Teve 2 pesos, 2 medidas, infelizmente. Eu concordo plenamente quando dizem o seguinte: essa eleição já está definida. Isso pronto, acabou, foi feito. Foram 60 milhões que votaram no Lula, que vai dirigir agora um país de 200 milhões. Essa é a nossa regra. Ponto, acabou. Não se discute, não se mexe nisso. Começa-se a trabalhar agora para ver. Agora, não posso fugir aos fatos, que de repente trataram as questões de atacar o presidente Bolsonaro, é genocida, é foto de caixão, é jornalista falando ao vivo que preferia que ele tivesse morto, etc. Tal. Quando vinham falar alguma outra coisa diferente dessa linha, não, é um ataque à democracia. E quem decide o que é um ataque à democracia é o Supremo. E o Supremo decide, o Supremo faz a investigação e o Supremo põe a pena. Eu acho que isso é flertar com perigo, né? Então, assim, a gente tem que sempre olhar para o nosso país e tentar, da nossa maneira, ajudar. Eu espero, e eu, como em todo o governo, estarei pronto e observando o que estiver acontecendo de errado.
Muita coisa aconteceu errado. Estão passando um pano, querendo acabar com a história recente do PT. Não é verdade. Eu tenho a maior simpatia pelo PT. Ele não pode deixar de existir, porque ele é necessário e importante para o Brasil. Mas faltaram coisas. Faltaram uma presidente que viesse se colocar a respeito do que estava acontecendo. Pegaram um Lula, colocaram ali, está bastante emocionado, eu percebo, né? Bastante fragilizado em tudo, ele está se emocionando tanto, etc. Tal. Bom, eu torço muito para que ele faça o melhor, porque meu neto vive nesse país, minha família vive nesse país, meus amigos, em grande maioria, e eu. Então, assim, eu quero que tudo caminhe bem, mas tudo só caminha bem se nenhum dos entes for hipócrita, porque senão a gente começa mal. 12h20, pessoal. Vamos para o próximo assunto do programa Gente que Fala. A chuva que atinge São Paulo. Desde amanhã, dessa terça-feira, fez o dia virar noite. Eram 7 horas da manhã, realmente o dia virou noite. Essa chuva derrubou árvores, paralisou a linha amarela do metrô e colocou a cidade toda em estado de atenção para os alagamentos. A Defesa Civil emitiu um alerta o risco de chuvas fortes e contínuas, principalmente no Vale do Paraíba e litoral norte do estado. Segundo a Defesa Civil, há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. Coronel Ferraz, o seu olhar sobre essa questão aqui, tudo isso decorrente de uma frente fria que está passando aqui por São Paulo, não é nem aquela situação de verão ainda, né, de altas temperaturas, que trazem aquelas chuvas que geralmente causam esses problemas aí. É uma frente fria que está passando, mas de qualquer forma, a gente já tem que ficar de olho, porque todo ano acontece a mesma coisa. Qual é o alerta para a população? Bom, como você colocou, todo ano essas tragédias ou essas grandes dificuldades são anunciadas. A época de chuva, final de novembro, dezembro, atinge o país como um todo. E nós acompanhamos isso com todas o desmoronamento lá da rodovia lá no Paraná. O ano passado tivemos Capitólio, tivemos 32 mortes dentro de uma caverna, inundação sempre no sul da Bahia, esse ano um pouco mais embaixo, né? Para baixo de Ilhéus, sul de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, nós convivemos com isso, mas nós ainda não nos indignamos e aceitamos isso com uma tal facilidade, sem cobrança nenhuma de políticas públicas com relação a isso. Então, o que eu recomendo é que a população fique atenta com relação a isso, se planeje, por exemplo, com relação às viagens, se planeje organizando itinerários, cuidando do veículo e de sua manutenção. Essas são as minhas recomendações. Mas aqui eu coloco o meu pitaco nesse sentido, de que nós sempre assistimos essas tragédias anunciadas e nada muda nesse país. Nada muda. Nós viramos a página sobre um acontecimento anterior, nos debruçamos sobre o atual, né? O trânsito da cidade de São Paulo está uma coisa horrorosa. Você não consegue se deslocar. Os faróis não funcionam. E nós sabemos que não existe uma manutenção, uma ausência de um contrato efetivo com relação aos faróis. Choveu, cai árvores, o bombeiro e os serviços públicos trabalham de forma insana. A população é refém de tudo isso. Falta de continuidade, falta de políticas públicas, falta de interesse de corrigir e de se acertar. Então, nós vivemos esse conflito. Graças a Deus, eu lamento a nossa saída da seleção, mas hoje nós estamos convivendo com a realidade dos problemas do Brasil. Porque até então era o quê? Era o circo. Bem-vindo à população, e eu lastimo por todas essas situações que nós estamos vivendo, mas bem-vindo à realidade do país com relação à política e com relação aos problemas do cotidiano. Cônsul Cristiano Berbert, o Coronel Ferraz falou sobre planejamento. Esse é o ponto, né? As pessoas devem se planejar para poder enfrentar o que vem por aí.
Qual é o comparativo que a gente pode fazer? Aí, no estado da Flórida, também vocês passam por situações terríveis com a questão dos furacões, enfim, mas a população ela é toda treinada e ela é toda está sempre alerta para esses eventos. Claro, evidentemente, a diferença de infraestrutura é muito grande. O olhar para tudo isso aí é bem diferente. Qual que é o comparativo que a gente pode fazer? Mauro, enfim, morando aqui, eu também já tive a oportunidade de servir o governo brasileiro no Texas, tanto o Texas como a Flórida, enfim, toda a região aqui do Golfo do México, nos Estados Unidos, é uma região que é assombrada todos os anos pelos furacões, né? E é nessas horas que a gente pensa como o nosso país é abençoado, né? Enfim, o problema de chuva, ele não deveria ser um problema, né? Ou seja, é uma questão de melhorar a urbanização, melhorar a preparação da população para isso. Os furacões, é interessante, enfim, nós passamos aqui por 3 furacões esse ano, nenhum deles chegou a Miami, mas, enfim, atingiram o estado da Flórida em pontos diferentes. O que me chama muita atenção aqui é o seguinte: antes do furacão chegar, a população ela é avisada com dias de antecedência do que vai acontecer. E há né, antigamente se falava, a previsão do tempo não acerta nada, mas o que eu vejo é que hoje, enfim, com o avanço da tecnologia, há uma grande previsibilidade. Então, quando você é avisado com antecedência, e quando os órgãos, enfim, públicos aqui, os órgãos de segurança, nos dizem, olha, faça isso, né, abasteça seu carro, tire dinheiro em cash, se prepare, saiba onde é que está a sua zona de evacuação, compre comida não perecível. Então, a população ela vai se preparando gradualmente, enfim, para evitar o pior da tragédia. Claro que essas tragédias, infelizmente, sempre provocam vítimas. E, agora, comparando com o Brasil, eu acho que o que a gente precisa é urbanização, planejamento e esse preparo, ou seja, estar preparado para esse tipo de evento. Nesse preparo, Tony, muito tem a ver a questão da educação da população, no que diz respeito ao descarte do lixo. Esse acho que é o grande problema nosso aqui, né? Olha, tem desde você estar com uma boa comunicação para a população, porque coisas do bem que vão fazer bem para as pessoas sempre serão abraçadas. Então, por exemplo, a questão de vacinação. Se você explica direito para a população não é idiota, ela vai entender e vai atrás da vacinação para os filhos, para tudo mais. Se você não comunica, aí ele vai deixando esquecer. Falha da população? Não, falou, questão de políticas públicas, nós precisamos estar em cima. O outro colega falou também, o cônsul, a questão de você fazer questões de preparação, né? Eu fico pasmo com coisas que acontecem ainda. Eu estou com 62 anos, eu, há meses, na época da campanha, escutei uma candidata à presidência falando eu estou pensando em acabar com a fila do INSS. Meu Deus, quando eu tinha 6 anos, as pessoas falavam disso. É sério isso? Então, que nós estamos... Quer dizer, quando é que nós vamos dar um passo à frente disso tudo? Quando é que nós vamos virar pessoas que tenham políticas públicas, que tenham no nosso corpo político gente profissional, gente que olhe e fale, não, isso aqui é assunto meu. Antes eu debatia com outro colega, antes da gente entrar no ar, sobre a questão de drogas e tudo mais, esse flagelo terrível da nossa sociedade, e a impressão que eu tenho sobre isso, tenho certeza que ele também, é a questão da falta de profissionalismo da atividade, de gente envolvida com a coisa, e não com indicações políticas, que agora eu vou cuidar de uma coisa, e vira essa palhaçada. A gente nunca tem uma formatação legal, uma atividade legal. Falta dar um passo à frente para a gente começar, inclusive na comunicação. Eu faço aqui o meia-culpa também, porque nós não podemos largar e achar porque a gente chegou num ponto bom de vacinação, não precisa mais comunicar. Não, senhor, precisa fazer toda vez sim. Isso aqui é um trabalho que vai para o resto da vida. A gente vai morrer, mas a comunicação vai continuar. 12h28, programa Gente que Fala, edição de terça-feira.
aqui pela UOL-TV, ao vivo, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Uma parada breve agora, pulou o relógio, 12h29, um gole de água para cada um, a mensagem do nosso apoiador, a gente vai ver ali a fila do INSS, que o Tony falou, e a gente já volta. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h30, estamos de volta ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Esse é o programa Gente que Fala e vamos para o próximo tema. O diplomata brasileiro Cristiano Berber está aqui com a gente na nossa conversa, está lançando o livro Heróis do Castelo, romance que conta a história de André Mendonça, herói que pilotou um dos caças da tomada do Monte Castelo na Itália na Segunda Guerra Mundial. Uma linguagem clara, dinâmica e cheia de imagens. O Cristiano conta a história que ele ouviu do próprio filho do herói, um ex-lobista de empreiteira que fugiu para o exterior para escapar da justiça. Com um enredo de aventura, romance e suspense, o autor homenageia este e outros heróis esquecidos de nossa história. Entre esses heróis, aí os brasileiros, né? Essa tomada do Monte Castelo na Itália na Segunda Guerra Mundial teve a participação dos brasileiros, não é isso, cônsul Cristiano? Ô, Mauro, muito obrigado pelo convite. Enfim, dar aqui de novo aqui um bom dia aqui para os meus colegas aqui de vídeo. E contar o seguinte, Mauro, como representante do Brasil aqui, né, na função consular, uma das coisas que a gente faz, enfim, é visitar brasileiros, enfim, que estão presos, que cumprem pena aqui em penitenciárias estrangeiras, né? E eu não vou dizer exatamente em que país foi, mas eu fui uma vez visitar um brasileiro, enfim, que estava preso, e um senhor, e aí conversando com ele pelo vídeo, né, eu aqui com o interfone, aquele vídeo, ele lá do outro lado, e a conversa já estava se prolongando há um tempo, eu tinha outras enfim, atividades, eu perguntei para ele o que é que eu posso fazer pelo senhor aqui e tal. Aí ele me falou assim, eu gosto muito de ler. Aí eu falei, tá bom, mas me diz uma coisa, o senhor gosta de ler sobre o quê? Aí ele falou assim, eu gosto muito de ler sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que para mim, até então, era um tema que eu não conhecia muito. Para dizer a verdade, não conhecia quase nada. E aí eu voltei, eu entrei na Amazon e se pode mandar direto da Amazon. Eu comprei 3 livros, comprei o que eu encontrei, e mandei 3 livros para ele pelo correio para o presídio, né? E eu voltei a visitá-lo e ele falou assim, muito obrigado, muito obrigado. Cada um dos 3 livros eu já li 3 vezes. Eu falei, né? Fiquei, aquilo ali me tocou. E aí ele começou a falar, enfim, que o pai dele foi pracinha, né? O pai dele foi um dos pracinhas que participaram da tomada de Monte Castelo. E ele ali, enfim, cumprindo uma pena longuíssima, né? Que é praticamente uma pena perpétua, ele empolgado, e ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu falei, o quê? Ele falou assim, olha, os americanos, os britânicos que estavam ali na Itália, eles ajudaram na tomada do Monte della Torratia, de outros montes, mas Monte Castelo, a vitória de Monte Castelo, ela foi só do Brasil. E aí ele pegou a mão dele assim, bateu do outro lado, né, na mesa dele assim, pá. Aí eu falei assim, e eu fiquei pensando assim, nossa, aqui, quase 80 anos depois, né, aqui no presídio, estrangeiro, esse senhor aqui, vibrando com isso, eu falei, o que há? E aquilo ali me tocou, eu falei, o que há de tão fantástico nisso, né? E eu levei um tempo para entender que era aquele orgulho que ele sentia do pai dele. O porquê da empolgação dele, né? O porquê da empolgação dele, exatamente, Mauro. Né? Porque que era aquele orgulho do pai dele que o mantinha vivo, né? Que o mantinha ali vibrando com algo que aconteceu há 80 anos. E a partir daí, eu, que não conhecia nada do assunto, comecei a estudar
sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como vocês sabem, o Brasil foi uma pequena participação, mas ela foi fundamental, porque ela garantiu o avanço das tropas aliadas ali no norte da Itália, ou seja, complicando a defesa alemã, porque a defesa alemã tinha que lutar no frente ocidental, no frente oriental contra a Rússia, e tinha que lutar ao sul, né, ali na Itália, com essas forças internacionais que vinham subindo e forçando ali a entrada pelo Reich. Então, o Brasil foi um dos países, né, com 25 mil expedicionários que participou vamos dizer assim, dessa operação, e também com 43 pilotos, né, da Força Aérea Brasileira, sem falar também da Esquadrilha de Ligação e Observação, que também apoiou essa tomada. Então, Mauro, a partir dali, eu também fui conhecendo mais sobre a participação do Brasil, que eu acho que ela, hoje, nas escolas, a gente aprende bastante ali sobre o contexto da Segunda Guerra, sobre como o Brasil decidiu, enfim, ficar, né, optou por um dos lados do conflito, né, enfim, optou não, enfim, por uma questão de valores, né, optou pelo lado da democracia, no que fez muito bem. Mas eu acho que há pouco ensinamento ainda para as crianças, para os jovens, né, sobre o que foi a participação efetiva em si, né? Foi um período histórico relativamente curto, ou seja, as operações do Brasil na Itália, elas vão de outubro de 44 até maio de 45, e a partir daí, enfim, conhecendo mais, eu tive a inspiração para escrever um romance. Eu falei, por que um romance? Um romance histórico, ou seja, o meu personagem, que é um piloto da Força Aérea Brasileira, um piloto que foi, né, ficticiamente, um dos 43 heróis, né, que participaram do primeiro grupo de aviação de caça, o Sentapua, né, ele luta num contexto histórico que eu procurei descrever da melhor maneira possível e da maneira mais fiel possível aos fatos históricos. Mas o romance, né, vamos dizer assim, as peripécias desse herói são ficção, né? Agora, por que um romance histórico? Veja só, se você olhar aí, enfim, se você buscar nas livrarias online, nas bibliotecas, você vai encontrar aí cerca de 40 ou 50 títulos que tratam da participação do Brasil na Segunda Guerra. Estamos falando do livro de crônicas do Rubem Braga, William Vac publicou um estudo também sobre o assunto, há relatos de ex-combatentes, mas esses livros todos de não ficção, eu acho que eles cumprem um papel fundamental, né, enfim, de relatar, de objetivar o que aconteceu historicamente, mas eu quis ir um pouco além, ou seja, buscar inspirar as pessoas a compreender o que foi o sacrifício que os brasileiros fizeram. Estamos falando aí de cerca de 400 pracinhas, né, que morreram, né, e mais ou menos ali algo como 8 pilotos que morreram, alguns outros ficaram presos, né, mas depois foram soltos ao final da guerra. Enfim, então mostrar um pouco ao público brasileiro para que ele possa se orgulhar do que fizeram os nossos avós, os nossos bisavós. Agora, depois não, Mauro. Sim, o seu personagem, o seu protagonista, André Mendonça, é o nome dele mesmo ou é um nome fictício? É um nome fictício. É um nome fictício que eu, enfim, acabei que... Minha mulher que escolheu o nome André, e eu encontrei Mendonça, ficou assim, André Mendonça. Coincidência, né, com o nome do ministro do Supremo. Do ministro, sim. Né, enfim, a minha mãe, que é a lenda ali, os rascunhos, ela até falou, meu filho, agora tem o ministro do Supremo com esse nome. Eu falei, agora, mas não dá mais para tirar, que eu já O livro já estava pronto. Já está avançado aqui, fica assim mesmo. Né? Então, ele é um personagem fictício. O que é que acontece com ele? Eu o coloco como, vamos dizer assim, como um marujo da Barcaça Jacira. A Barcaça Jacira foi uma das embarcações brasileiras que foram afundadas na costa brasileira, em águas territoriais brasileiras, pelos submarinos nazistas. Né? A Barcaça Jacira ela foi afundada ali na minha região, ali no sul da Bahia, né, em frente à cidade de Itacaré. Então, eu coloco o André, um jovem André, como um marujo. Ele está no afundamento da Jacira, ele sobrevive, né? E aí, a partir desse acontecimento trágico, ele toma a coragem de realizar assim, aquele que era o sonho da vida dele, de se tornar piloto. Tá? Então, ele vai aprender a pilotar no Aeroclube de Aracaju. O Aeroclube de Aracaju desempenhou um papel fundamental, né, durante os afundamentos. Né, eles realizaram missões de reconhecimento,
de salvamento de várias pessoas, né, com vítimas dos afundamentos na costa do Nordeste. Ele aprende a pilotar, torna-se um piloto civil, mas naquele contexto de guerra, como ele era um piloto extremamente habilidoso, ele acaba sendo incorporado, ele vem aos Estados Unidos fazer um treinamento, e ele acaba sendo incorporado ao Centapu, ao primeiro grupo de aviação de caça. Eu também aproveitei o livro para contar assim, a riquíssima e belíssima história do primeiro grupo de aviação de caça, com seu grito de guerra, o Centapu, com seu símbolo, que é a avestruz, né? E o André Mendonça, nessa aventura, né, ele ainda é um garoto inseguro, ele vai vivendo as missões, ele vai participando, ele vai fazendo um sacrifício, ele vai vendo o sacrifício dos amigos dele, e aos poucos ele vai despertando, ele desperta para o patriotismo, ele compreende o que é o patriotismo, compreende o que é o amor à pátria, né? Ele compreende o que é a honra, né? Que ele tinha que honrar os companheiros dele, né? E aí, ao final da guerra, no final da guerra, o livro continua, o livro tem uma segunda etapa, que eu não gosto muito de contar, para não estragar, mas Sem nessa spoiler. dar um spoiler, né? Mas o André, ele é abatido, ele lá no finalzinho da guerra, ele é aprisionado, e ele é levado para um campo de prisioneiros de guerra no coração do Reich alemão. Isso aconteceu com pilotos brasileiros, que foram aprisionados, né, em campos de prisioneiros de guerra no Reich. E o André, ali, ele trava amizade com um piloto polonês, que também, enfim, houve pilotos poloneses, como houve pilotos brasileiros, fazendo parte dessas forças internacionais que combateram o nazifascismo na Europa. Só que o piloto polonês ele não resiste ao final da guerra, mas o André faz uma promessa a ele de que no final da guerra o André iria até a Polônia para entregar uma carta e uma medalhinha de Nossa Senhora de Częstochowa, que é, vamos dizer assim, a Nossa Senhora de Devoção da Polônia. Então, o André, nessa segunda etapa, ele vai até a Polônia, né, passa também por diferentes aventuras, acaba vivendo um romance, né, encontrando essa viúva. E nessa segunda etapa, eu digo o seguinte, também é uma busca da fé. Eu digo assim, na primeira etapa ele entendeu o que é o patriotismo, ele entendeu o que é a honra, e na última etapa ele vai em busca da fé, e ele que era, vamos dizer assim, não necessariamente um ateu, mas alguém pouco interessado em temas religiosos, acaba, enfim, vendo o exemplo da mulher pelo qual ele se apaixona, acaba também compreendendo e abraçando a fé. Essa é a história dos heróis do castelo. Eu uso esse gancho narrativo, ou seja, a minha conversa com um presidiário, claro que eu criei um preso fictício, né? Vamos dizer assim, esse investigado da Lava Jato, eu crio esse personagem fictício, tanto abrindo e fechando o romance, né? E esse personagem fictício, ele é justamente alguém que, apesar de ter tido um pai, né, que deu tantos exemplos de valores, né, mais do que ensinou, né, deu o exemplo dos valores, da honra, né, da fé, né, do amor à pátria, esse personagem, ele se perde ao longo da vida dele, né? Ele se torna, enfim, alguém, enfim, que chegou a ser investigado, né, pela Polícia Federal, mas contando essa aventura, ele também, vamos dizer assim, ele se reencontra consigo mesmo, de alguma maneira, ao final do livro, tá? O livro, Mauro, eu digo, você gosta de falar para os... Sempre que eu faço propaganda do livro, eu gosto de falar... A gente abreviar... compre, leia, que você vai gostar. Se não gostar, me manda um e-mail que eu devolvo o dinheiro, tá? Tem versão digital, além da física? Ele tem a versão física só, eu não fiz versão digital, enfim, eu gosto do livro no papel. E está disponível, é só colocar meu nome, Cristiano Berbert, Heróis do Castelo. Está disponível em várias livrarias online, na Amazon, no próprio site da editora Giostre, Livraria da Travessa, Cultura, etc. Muito bem. Heróis do Castelo, romance que conta a história de André Mendonça, herói que pilotou um dos caças da tomada do Monte Castelo na Itália na Segunda Guerra Mundial, obra escrita pelo diplomata brasileiro em Miami, Cristiano Berbert. Berbert, desculpe. Berbert, desculpe, vamos para o próximo tema. Doutor Magno, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a doutora Maria Helena Gargaglione Póvoas, fez um desabafo após a prisão do filho Diego, de 38 anos de idade, ocorrida no dia 4, após ser pego com porções de cocaína e uma arma de fogo.
A desembargadora disse que está muito abalada com o ocorrido, mas que confia que o filho irá se recuperar. Segundo ela, o filho estava longe das drogas havia 3 anos e acabou sofrendo uma recaída. A Maria Helena Povas, desembargadora, afirma que conhece de perto esse sofrimento, que se abate sobre milhares de famílias brasileiras e se solidariza com todas as outras mães que passam por esse problema. Esse é o nosso grande drama atual, não é, doutor Magno? A questão das drogas, mais do que o tratamento necessário para quem está envolvido, na verdade, o combate ao crime, né? Fechado seu microfone, doutor Magno. Agora sim, conhecemos bem a história, até pela projeção dela como desembargadora, e começo dizendo que, então, na família de uma desembargadora, pode ser na família de qualquer de nós, drogas não escolhem status social, periferia, classe média, média alta, não escolhe. Droga não escolhe cor da pele, brancos, negros, amarelos. Droga não escolhe religião. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, kardecista, não importa. A substância química, e no caso dela é a cocaína e o crack, ela ultrapassa todos esses valores. Não é? Então, o nosso trabalho no departamento de narcóticos, e eu continuo desenvolvendo, mesmo depois de aposentado, é esse, de levar às pessoas o conhecimento, tanto das drogas lícitas, ou aquelas que nós podemos comprar. Por exemplo, eu estou exatamente agora aberto o meu computador aqui ao lado. O ator Pedro Paulo Rangel está entubado por doença pulmonar obstrutiva crônica. Que é isso? Tabagismo crônico. Tabaco. Mata mais que todas as demais drogas juntas. Hoje eu vim preparado para falar do alcoolismo, segunda causa de morte não natural ou morte evitável, o alcoolismo. Então, o drama dela, eu gostaria de dizer para ela e para os pais que estão nos ouvindo. E é o título do meu livro. É possível vencer. Não desistam. As recaídas, ainda que não desejadas, elas ocorrem por diversos fatores pessoais. Então, dependentes químicos, por exemplo, eles são muito sensíveis a qualquer alteração no cotidiano. Eu já tive caso, Mauro, de... eu liguei 2 vezes para minha namorada, ela não atendeu, eu fui cheirar. Eu fui pegar meu carro, estava com o pneu furado, eu me aborreci e voltei a usar. Então, são umas histórias assim, das recaídas, o que mostra que a droga é uma luta diária, cotidiana. Por isso que nós usamos os mesmos passos do AA, do Alcoólicos Anônimos. Só por hoje. Eu só não vou usar hoje. O seu compromisso é com hoje. Então, dizer para ela, mantenha a fé, os tratamentos, o tratamento psicológico, atendimento psiquiátrico são importantes no acompanhamento e, como eu volto a dizer, as recaídas, ainda que não desejadas, elas, infelizmente, ocorrem. É como o senhor destacou, né, doutor Magno, em relação ao título do seu livro. A desembargadora Maria Helena Povas, ela diz aqui, eu destaquei aqui na nossa nota, ela acredita, confia que o filho vai se recuperar, o filho Diego, de 38 anos de idade. E eu também. Justamente esse desabafo e essa confiança da desembargadora vai ao encontro do título do seu livro, que é Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. Ela tem justamente este pensamento. Sim. Então, a nossa mensagem, aproveitando o programa de hoje, é dizer que nós, enquanto pais, os jovens que estão nos ouvindo,
eu gostava, apreciava, era um seguidor do nosso doutor Isamitiba. Sim. Eu chamava gentilmente de meu guru. Isamitiba dizia assim: só há uma única forma de você não ser vítima das drogas. Jamais leve isso à boca. Jamais experimente. Outro dia eu estava num programa e falaram assim: doutor, o senhor já experimentou? Foi tentado? Eu disse: rapaz, eu fui diretor da divisão que guardava as drogas. Eu cheguei a ter numa sala 8 toneladas de cocaína, mais de 20 toneladas de maconha. Eu digo: você já pensou se eu experimento e gosto? Com 8 toneladas na minha frente. Então eu digo para os jovens: não leve à boca. Por quê? Porque drogas dão prazer. Então o jovem que está nos ouvindo agora, se eles, por exemplo, está chegando no final de semana, ele pegar aí meio êxtase, vai dar um barato. Se ele tirar uma cocaína, nossa, rapaz, ele vai experimentar reações que ele diz: puxa vida! E aí é que mora o perigo. A experimentação leva a experiências cognitivas, nas primeiras vezes, eu diria, prazerosas. Todavia, como nós somos os seres humanos, seres que, diferente de todos os animais, curtimos tremendamente o prazer. Por isso estamos tão aborrecidos, porque tiraram o prazer essa semana. Nós queríamos ver o nosso time campeão. E por que dá prazer? Porque dá adrenalina. Ver um time campeão, ver o gol, é adrenalina. Usar drogas mexe com essa adrenalina, mexe com esse prazer. Então, eu estou aproveitando para dizer a quem está em casa: olha, o álcool é um vilão. Cracolândia, a principal droga lá, pensam que é a cocaína? Não, é o álcool que leva aquelas pessoas àquele flagelo. Não é? Então, o alcoolismo é que derruba as pessoas e dali a porta se abre para as demais drogas. Muito bem. Faltando 9 minutos para 1 da tarde, o nosso próximo tema por aqui, e por falar em seleção brasileira, né, que já não está mais na Copa do Mundo, olha, o Google revelou na semana passada a lista dos assuntos que mais estiveram em alta nas buscas este ano no Brasil. Temas como eleições 2022 e Copa do Mundo 2022 atraíram o interesse dos usuários e foram os melhores colocados na categoria Buscas do Ano. Brasileirão, BBB 22 e Lula completam a relação dos 5 termos mais pesquisados no site. Na categoria Como Fazer, os brasileiros buscaram mais por como fazer empréstimo no Auxílio Brasil, enquanto Toma Toma Vapo Vapo foi a dança mais procurada pelos usuários. Tony Mastalha, o que você googou esse ano? Meu Deus. Devia ter uma lei que proibisse esse tipo de divulgação, porque, infelizmente, isso é um retrato cruel, né, da coisa. Eu diria, Mauro, eu vou aproveitar esse espaço para contar para os nossos ouvintes que na comunicação você estuda como está a capacidade de percepção do seu público-alvo, porque não adianta você falar de Schopenhauer para quem está interessado em outra coisa, né? Então, você sempre estuda isso para entender qual é o caminho, qual é a estrada que você vai usar para levar a sua mensagem. E é triste saber e constatar que a nossa população, de maneira geral, vem diminuindo o seu raciocínio e aproveitando coisas pré-prontas. Então, assim, eu quero saber mesmo de dancinhas, eu quero saber mesmo como é que eu pego um dinheiro aqui. Alguma coisa precisa, junto à nossa educação, junto à nossa cultura, uma que é tão rica e tão maravilhosa, atividades muito pesadas, muito sérias, muito despolitizadas, muito comprometidas com o país, né? Uma política estadista mesmo, no sentido de fazer com que as pessoas revertam essa ida para o precipício, né? Porque cada vez mais a coisa está indo a ponto de você ter
refletir isso no benefício político, né? Nós brincávamos outro dia na reunião de fim de ano de alguns caras que trabalham na comunicação, entre todos os partidos aí, e falamos que na próxima eleição vai ganhar o cara que virar e falar assim, com seriedade, conseguir transmitir isso para as pessoas, falar, olha, toda a família vai ter uma casa no Brasil, toda a família. E aí ele ganha a eleição, e aí ele vira para o governo e fala, agora resolve o problema do dinheiro aí, eu preciso fazer. Toda a família vai ter uma casa. E esse cara vai ganhar a eleição. E se não ganhar, e se não conseguir fazer a casa, põe a culpa no Congresso. Mas é interessante, porque isso mostra uma diminuição de raciocínio. E a gente precisa inverter isso. O Tony, você falou que não é muito a favor da divulgação desses dados aí, das principais gugadas do ano. Esse tipo de divulgação, ele é mais para efeito de curiosidade, enfim, da nossa parte aqui, ou tem algum interesse mercadológico nisso? Isso vai mudar os algoritmos lá do Google? O que vai acontecer com essa divulgação? Eu, na verdade, fiz uma piada infeliz e peço desculpas. Se a gente não tem essa divulgação, a gente não sabe disso e não luta contra. Você tem toda a razão. É importante fazer. Mas eu vejo nesse caso, nesse momento aí, uma constatação simples do que é verdade, né? Você pega uma fotografia sempre da televisão aberta. A televisão aberta vem perdendo, infelizmente, algumas questões aí eu vou chamar de qualidade, mas de conteúdo, né? Para trocar por entretenimento o mais raso possível, né? E as pessoas se divertem, vêm e vão em frente. Isso é uma figura que gera preocupação. 5 minutos para 1 da tarde, perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, tem uma pergunta para cada um, porque a gente está com o tempo bem em cima aí. O Tony está com a palavra, e a Gisele Lopes está no YouTube e te pergunta o seguinte, Tony, extremismo dá voto, se não foi suficiente para o Executivo, que exige maioria, pelo menos para todos os cargos do Legislativo? Olha, extremismo dá voto num determinado público. Tem que tomar muito cuidado com a quantidade desse extremismo. Pode parecer que sim, mas o brasileiro não gosta de extremismo. Isso vai ser provado ainda durante alguns outros anos, mas ele não gosta, então tem que tomar cuidado com isso. Mas dá, sim. Muita gente ainda foi eleita nessa esteira. Coronel Ferraz, também com brevidade, a Daniela Ferraz está no Instagram. A Prefeitura de São Paulo, pergunta a ela, teria uma estimativa do número de imóveis em situação de risco de incêndio na cidade? Com certeza tem. Mas antes de responder a Daniela, eu quero cumprimentar lá o nosso diplomata pela iniciativa e fazer um remember para ele da travessia do Atlântico de Gênova para São Paulo, em 1923, onde nós somos pioneiros. Foi uma travessia pelo Jaú, com 4 pilotos, um deles era um tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma história, talvez, para o próximo livro dele. E cumprimentar também o nosso amigo aí, o nosso artista, o Tony, pela radiografia exemplar que fez pelo país. Nós vivemos uma sociedade, uma preparação de uma sociedade alienada. E com relação aos edifícios, com certeza, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de São Paulo tem os números, sim, de edifícios com situações irregulares, só que isso é um trabalho a médio e longo prazo, né? Nós somos um país muito jovem com relação a esse tipo de situação. Para vocês terem uma ideia, o nosso Código de Obras é de 75, após Joelma e Andraus. De 75 para cá, nós temos uma regulamentação. Hoje, nós temos um Código de Incêndio de 2018. Então, há muito que se trabalhar. A nossa legislação são fantásticas, é uma legislação estadual, municipal e federal, para poder minimizar todos esses grandes problemas. Doutor Magno, bem rapidinho, poucos segundos, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente aqui todos os dias. Obrigado, seu Jaime. Em que medida, ele pergunta, a religião pode resgatar um viciado da dependência química? Seu Jaime, bom dia. A religião é considerada fator fundamental tanto
na educação dos filhos, então a Bíblia dizendo instrui a criança no caminho em que deve andar, quanto na recuperação. Um dos passos do Alcoólicos Anônimos diz: para a sua recuperação, a fé em Deus. E não tem preocupação se é Deus, qual Deus, mas a crença no Ser Supremo. Portanto, nós reputamos a religião como um fator preponderante, primeiro para a educação das pessoas e, infelizmente, quando caírem, a fé em Deus, a fé em Jesus, para poder se libertar verdadeiramente das drogas. Cônsul Cristiano Berbert, o Rodrigo Monteiro está no Facebook, bem rapidinho também, a estimativa do número de brasileiros que vivem hoje na Flórida, o senhor tem? Tenho sim, nós calculamos cerca de 500 mil brasileiros, enfim, é uma grande comunidade que vive hoje na Flórida, sobretudo aqui na região ao norte do condado de Miami-Dade, ao sul do condado de Broward, mas é uma comunidade, enfim, muito querida, muito respeitada e que muito contribui aqui para o desenvolvimento e crescimento do estado da Flórida. Muito bem, pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Estiveram por aqui, deixa eu abrir a minha ficha aqui que travou, estiveram por aqui hoje, aqui na nossa conversa, o diplomata Cristiano Berbert, cônsul brasileiro em Miami, autor do livro Heróis do Castelo, que ele contou aqui exatamente a história do seu personagem, André Mendonça, neste romance. Também com a gente o Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado e professor universitário, especialista em dependência química, autor do livro Prevenção às Drogas, Acredite, Você Pode Vencer. O Tony Mastaler, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. E o coronel bombeiro Antônio Ferraz dos Santos, proprietário da SP Fire Consult. O coronel Ferraz é pesquisador, consultor e palestrante em segurança contra incêndio e segurança pública e privada. O programa Gente que Fala é realização da ABCOM, na técnica do Altivio Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na Altivia, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo aqui pela Altivia e também pelas redes sociais, a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau. Abraço, até logo.